Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Mauro. Bom dia você que nos acompanha pelas redes sociais, né? Nós estamos aí mais um domingo para estudar a palavra de Deus e para ver o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Nós estamos numa sequência no livro de Apocalipse, esse período que nós iniciamos no ano de 2021, nós vamos estudar várias lições aí a respeito do livro de Apocalipse. Domingo passado nós fizemos a introdução, falamos um pouco como que funciona a leitura, a literatura apocalíptica, né? E hoje nós já vamos adentrar aí ao primeiro assunto da carta que o apóstolo Paulo escreve, e ele falando a referência à igreja de Éfeso. Irmão Mauro, dá o seu bom dia e depois ora por nós aí, pedindo que Deus nos abençoe nesse estudo nessa manhã. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela instrumentalidade dele na nossa vida, e vamos procurar colocar nossa vida no altar do Senhor para que ele faça a vontade dele, né? E que a gente consiga, juntos, crescermos no conhecimento da palavra de Deus, que é o nosso objetivo. Bom dia a todos que estão já conectados. Prazer em estar convosco, com vocês nesse tempo. Embora a gente não esteja se vendo, os irmãos que estão assistindo a EBD estão nos vendo. É uma forma da gente matar um pouquinho a saudade, e que Deus abençoe a todos vocês que já estão conectados e aqueles que ainda estão chegando e que vão se conectar. Que Deus nos abençoe, que a gente chegue à vacina o mais rápido possível para a gente poder estarmos juntos novamente. Vamos orar. Soberano Deus e Pai eterno, que está nos céus, que controla todas as coisas, que sustenta tudo pela força do seu poder. Nós colocamos nossa vida no seu altar nessa hora. Pedimos ao Senhor, a Deus, que visite cada lar dos irmãos que estão conectados nessa hora, que vão se conectar. Console o coração daqueles que precisam ser consolados. Abre, Senhor, o entendimento àqueles que precisam, ó Deus, de maior entendimento, e dá, Senhor, a esperança de que dias melhores estão prestes a chegar e que nós temos que perseverar na nossa caminhada com o Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Abençoa, Senhor, essa EBD que vamos fazer, dá graça para que tudo saia conforme a sua vontade. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vamos lá? Amém. Amém. Vamos dar aquele tempo, pessoal. Nós só vou dar uma explicação e daí já vamos soltar aí. É o tempo de você pegar o seu café, a sua Bíblia. E hoje nós vamos estar testando uma nova ferramenta aí, né, meu Mauro? Para auxiliar o nosso... Então, se a gente se atrapalhar um pouquinho aqui, os irmãos nos perdoem, quem está nos acompanhando nos perdoe, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então, vamos lá para o início da nossa EBD. Vamos lá, então. Apocalipse, esse é o nosso material, né, da editora cristã evangélica. E eu quero fazer uma alusão aqui à introdução, à visão de João, e chamar a atenção para os irmãos que Apocalipse não é um mistério, muito pelo contrário, uma revelação de Deus, das coisas que eram e que hão de acontecer. Então, veja só, o que eu gostaria de compartilhar em princípio com os irmãos é que nós vamos começar agora uma série de cartas que foram destinadas às 7 igrejas,
E o entendimento que eu tenho, o entendimento que eu aprendi, inclusive, na faculdade de teologia, é que eu não posso pensar como falamos em 7, nós estamos falando na totalidade, ou estamos falando na plenitude. Então, veja só, quando nós vimos que o Senhor se preocupou em mandar uma carta para 7 igrejas, não são só as 7 igrejas nominais que estão sendo contempladas. Nós estamos falando da igreja do Senhor como um todo. Por ser 7, a gente entende que seja a igreja em todos os tempos de uma forma global. Então, o entendimento é que cada carta é um aspecto do que o Senhor se revelou para cada igreja, e que as cartas devem ser, todas elas, compreendidas como um todo, onde a orientação final ela é como se fosse para toda a igreja, ou seja, cada carta seria um aspecto que forma o todo da igreja ideal que o Senhor vem buscar, a noiva que o Senhor vem buscar. Isso seria o ideal que Deus está fazendo. Então, vamos pensar na primeira carta, a igreja de Éfeso, e a nossa lição aqui diz que é Éfeso, a igreja que deixou de amar. Pensando aqui na nossa lição, nós vamos ver aqui mais ou menos o contexto, né, do nascimento da igreja de Éfeso, né? Então, você tem a noção do que o autor está querendo transmitir. Essa lição, ela tem um versículo básico, eu vou pedir para o irmão ler para nós ali o texto, o versículo-chave que nós temos para essa lição. Isso, está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, veja só, quando muitos pregadores e muitos estudos que a gente vê, a gente entende esse primeiro amor como aquela euforia inicial do cristão que teve aquele encontro gostoso com o Senhor e fez que nem a moça lá na beira do poço, saiu falando para todo mundo e transportando mais. Fala-se desse primeiro amor, essa euforia, mas não é só isso, né? Porque esse amor, ele tem que ser constante, ele não pode esfriar ao longo do tempo. É lógico que, à medida que vai passando o tempo, as coisas vão ficando mais normais, vamos dizer assim. E esse primeiro amor não é somente aquele momento, quando a gente começou e teve a euforia. É um amor que nasce no coração do cristão e que faz com que ele esteja sempre motivado a fazer a estar propagando ou trabalhando para a obra, né? Na verdade, a gente não pode deixar esse amor esfriar. Então, veja só, o alvo da lição, está ali na nossa revista, ao estudar essa lição, você sentirá motivado a perseverar. Veja só, o texto diz que ela deixou de amar. Você perseverando, fatalmente, isso não vai acontecer com você. A perseverar na sua fé e na doutrina, e ao manter-se firme na fé e na doutrina, você tem condições de praticar e de compartilhar. Isso complementa esse ciclo, não é certo, irmão? É exatamente isso aí. É importante a gente entender que o primeiro amor ele precisa estar sempre aceso dentro dos nossos corações para que a gente possa viver ele, né? Compartilhar é nada mais do que você viver diariamente esse amor de Deus sobre a nossa vida. Sim, eu gosto de trazer esse próximo slide, que diz assim, olha, o aluno
O aluno que está ouvindo essa lição, ao final desse pouco tempo que a gente tem e do reestudo que ele vai fazer da lição, ele terá a capacidade de conhecer um pouco mais sobre esse aspecto. Eu não falo da igreja de Éfeso em si, mas desse aspecto que o Senhor chamou a atenção, elogiando, mas também mostrando alguma coisa que não estava bem na igreja. Então, saber, conhecer que isso foi mostrado na igreja de Éfeso, mas ela serve para nós no nosso dia a dia. E sentir-se motivado a testemunhar da sua fé, não deixar que o amor esfrie. Nesse sentido, da atenção ao alerta que o Senhor faz. E, por fim, agir. Saber, uma vez sabendo, você sente o que deve fazer, e não adianta sentir e não ter ação, né? Não agir. Fazer uma autoavaliação, descobrir o que poderia ser elogiado pelo Senhor, como os irmãos de Éfeso, e também descobrir o que precisa ser consertado, o que precisa ser corrigido. Então, se a gente simplesmente saber e não agir, a gente não vai, isso não vai produzir efeito nenhum. Logo em seguida, o autor chama atenção para o contexto de Éfeso, o contexto onde a igreja nasceu. E aí a gente tem uma noção, irmão, bastante clara do ambiente que a igreja de Éfeso nasceu. Percebe ali o culto a Diana, a sensualidade, a disposição, eles eram os cultos com prostitutas cultuais, né? Então, veja que a igreja de Éfeso nasceu num contexto onde a situação não era muito favorável, né? Há uma razão específica para a qual João escreve as 7 igrejas da Ásia, e claro, ele está trazendo uma mensagem de Deus, né? Não é vontade pessoal de João escrever, ele poderia ter escrito para a igreja que estava em Jerusalém, claro que poderia ter escrito, mas Deus aprovou ao Senhor colocar no coração, e ele, já no início do livro, ele relata isso, que ele simplesmente faz, ele cumpre um mandado ali de escrever, né? A região da Ásia a que ele se dirige é onde estava a expansão do evangelho acontecendo. A igreja estava vivendo um período de intensa perseguição, né? E principalmente nos locais ali considerado, chamado de Ásia, é onde hoje está localizada a Turquia. Nós temos um slide mais à frente que nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí. E havia o Império Romano, nesse período em que João está escrevendo, Domiciano era o imperador. Ele é um imperador, segundo os historiadores, aí Flávio Joséfo, enfim, os historiadores que relatam os ocorridos ali nos primeiros séculos, primeiro e segundo século. Domiciano foi mais cruel do que Nero. Todo mundo fala de Nero, da crueldade de Nero, mas Domiciano foi um imperador bem mais cruel do que Nero. E ele imprimiu uma perseguição aos cristãos de uma maneira tão intensa que as pessoas chegavam a pensar em desistir da vida. E aí vem a mensagem do Apocalipse dizendo: olha, Deus tem um futuro de esperança para a sua igreja. Não desistam, não esqueçam do primeiro amor, não esqueçam de viver. E aí isso é destinado, então, para essas igrejas ali, que vêm de culturas chamadas, dentro da linguagem bíblica, de cultura gentílica, ou seja, cultura não judaica, para que eles não deixassem de crer no cristianismo, não deixassem de crer num Deus único, em um Deus que se importa com as pessoas. E por isso essa destinação, essa cidade é uma cidade bastante importante, não só economicamente, é uma cidade bastante importante culturalmente,
e ela tem uma ênfase, inclusive, do trabalho missionário realizado na cidade de Éfeso. Então, veja que Éfeso era um desses grandes centros onde tinha tudo, assim, que a gente poderia dizer assim, do mundo da época, assim, tinha tudo em abundância, com grandiosidade. Agora, Cidade portuária, né, meu amor? Isso, veja só, essa colocação que o irmão faz, ela é bastante pertinente no seguinte sentido, para a gente alertar pelo seguinte sentido, exatamente nesse contexto de grande, onde seria, por exemplo, vamos dizer assim, compreensível que o cristão desistisse ou que o cristão nem não insistisse, eu falo, aqui não tem jeito, a gente vai morrer e não vai conseguir fazer nada. Foi nesse contexto tão conturbado, tão perseguido, com arriscar a própria vida, foi que nasceu essa igreja. E essa igreja começou a mudar os conceitos ali. Então, quando ela começou a mudar os conceitos, ela teve um impacto, fez um grande impacto naquela comunidade. E aí começou o comércio sexual entrou em declínio, as práticas ocultistas caíram no descrédito, e o evangelho começou a aparecer e a dominar. Isso faz com que a perseguição, que o inimigo se volte contra a igreja. Então, esse é o contexto onde nasceu a igreja de Éfeso, e mesmo assim, ela tem na sequência, como nós vamos ver, a sequência onde Cristo coloca e reconhece e mostra o efeito que essas atitudes vão fazer na vida da cidade ou na mudança como um todo. E lembrando, isso é muito importante que a gente tenha isso como uma coisa que foi lá em Éfeso, pode acontecer nos nossos dias, e nós precisamos saber perseverar, e a revelação é para, escatologicamente falando, pode ser que isso venha a ocorrer novamente. E onde a gente tem que, conhecendo a Cristo, saber que a gente precisa perseverar. Vamos pensar ali, irmão, Apocalipse 2:1. Dá uma lida ali para a gente passar no próximo slide ali. Lê o versículo para nós, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, percebe, não é qualquer um que está te dando essa revelação. Aqui está a credencial. Olha, na introdução foi muito bem lembrado a figura que tem na mão os 7 castiçais, né? Que tem na mão as 7 estrelas e caminha entre os 7 castiçais. Então, aqui está mostrando que essa revelação, ela é a revelação direta do Senhor, da visão que ele teve do Senhor. O Senhor é soberano nesse contexto. E a gente tendo essa consciência, para nós, fica muito mais... aumenta muito a nossa responsabilidade de entender o que ele está dizendo e, além de tudo, praticar o que ele está falando, para a gente poder mostrar. Veja só, então, nesse contexto aqui, já meio que cai por terra aquele medo que as pessoas têm do Apocalipse. Olha, o Apocalipse ele vai mostrar as coisas como elas estão ocorrendo, aonde deve haver as correções e como devemos seguir. Então, vejamos ali no primeiro item, isso aqui, ela tinha um alvo, visava toda a comunidade cristã. Olha lá na sua revista, no primeiro item ali, as credenciais, logo depois das credenciais do autor, ele recebeu essa revelação, na verdade,
visava toda a comunidade cristã. Concorda com isso, irmão? O fechamento desse texto que trata da igreja de Éfeso, ela está ali no Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, ele conclui com essa frase aí, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, há muito questionamento se estava se referindo apenas às igrejas daquela época ou à igreja de todos os tempos, mas acredita-se, grande parte dos biblistas, dos estudiosos aí, acredita-se que o dimensionamento disso é para as igrejas de todos os tempos, ou seja, se aplica a nós também. Né? A mensagem é uma mensagem muito abençoadora, a mensagem de Éfeso. Mais adiante nós vamos ver que há uma ênfase ali em se voltar ao primeiro amor, mas há uma ênfase muito grande em ressaltar as qualidades da igreja de Éfeso. Sim. Isso era uma igreja muito qualificada, né, Mamor? Veja só, isso daqui, eu, assim, mais simplificando um pouco, ou simplistamente falando, é para motivar ou para mostrar, por exemplo, quando você reconhece qualidade na pessoa, você com certeza está motivando essa pessoa a se aprimorar nessas mesmas qualidades, né? Então, vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, me mostra assim, o seguinte, tem algumas frases muito fortes, essa é uma delas. Uma outra que eu me lembro é aquela que, quando Jesus estava lá no casamento em Caná, que Maria disse para os mestres, para os servidores, assim, ó, fazei tudo quanto ele vos disser. Essa frase, fazei tudo quanto ele vos disser. Quem tem ouvidos, ouça. Algumas dessas frases tem que ficar ecoando no nosso coração diuturnamente, para a gente não cair nos mesmos erros ou deixar se influenciar pelas circunstâncias. Ô, Mauro, na tradução na linguagem de hoje, ela deixa isso um pouco mais claro, para a gente estar falando aqui a respeito de quem fez a mensagem. Nós não estamos falando de João, nós estamos falando de quem deu a mensagem a João. Isso. E aí, na linguagem de hoje, ela diz assim, ó, esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, João está dizendo assim, ó, quem trouxe essa mensagem aqui não é o apóstolo João. Quem trouxe a mensagem é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Quando ele usa esse exemplo das 7 estrelas e dos 7 castiçais, ele está dizendo da perfeição do Senhor, daquele que é perfeito e daquele que tem o domínio em suas mãos. Veja bem, João reconhece que sem dúvida nenhuma, Jesus glorificado, falando com ele e, ao mesmo tempo, caminhando entre as 7 igrejas. Esse é a mensagem que João transmite. Ele não fica em dúvida. Ele reconhece e transmite certamente que ele tem consciência que é o Senhor, aquele que segura as 7 estrelas e que caminha entre os candelabros. Assim também o Senhor se revela a nós hoje no mundo por intermédio da igreja. Você entende? A igreja que nós falamos aqui não é o templo propriamente dito, é o conjunto de todos os salvos chamados para servir a Cristo. Essa igreja revela toda o conselho de Deus, todos os desígnios de Deus, toda a vontade que Deus tem para o seu povo em todos os tempos. Então, vamos lá aos elogios, irmão. Apocalipse 2 e 3. Olha lá. Pode falar, irmão. Veja bem, o autor, o Senhor começa falando a João assim, ó, eu sei que vocês têm feito.
Ou seja, eu conheço as tuas obras, né, na tradução mais tradicional. E aí ele vai dizer assim, ó, sei que vocês trabalham muito e aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então ele está falando aqui, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu sei que você é uma igreja perseverante, e eu sei que você tem repulsa aos homens maus. É muito significativo, irmão, a gente pensar, se a gente pensar nessas obras e pensar no que o autor chama atenção para que Éfeso era tudo muito enraizado culturalmente, tudo engrandecido, muito culturalmente falando. Ele era a maior cidade, o maior centro comercial, o maior porto, as maiores inovações arquitetônicas, as maiores manifestações religiosas com altar ao imperador, adorações explícitas a Eros, magia, tudo isso, nesse contexto, surge a igreja, uma igreja que começa, veja só, o interessante é a gente ter isso bem claro, que tinha tudo para não dar certo, e a igreja começa a transformar toda essa situação. E por isso, com o quê? Com tudo isso aqui que o Senhor está mostrando, as tuas obras, desde o início, eles tiveram de enfrentar lutas, desafios, superar desavenças, até internas, certo? O secularismo, a perseguição do paganismo, tudo isso eles tiveram que suportar. E mesmo assim, o Senhor olha para eles e vê, as tuas obras são boas, o teu trabalho tem qualidade, é incessante, a tua perseverança me deixa lisonjeado, e a tua repulsa aos maus, ela faz com que eu olhe para vocês e veja que, olha, nem tudo está perdido, e ainda assim há uma possibilidade de fazer uma mudança, mesmo em meio a um contexto tão difícil. Entende? Ô, Mauro, deixa eu fazer alguns questionamentos aqui, claro que são questionamentos, não é direcionado à pessoa do Mauro, são para a gente refletir junto, né? Sim. Será que hoje há uma necessidade de uma igreja que testemunhe com a vida? Será que hoje há uma necessidade de uma igreja que se empenhe na pregação do evangelho? Será que nós, como cristãos, temos nos empenhado, né? Será que nós vivemos um conflito cultural, de certa forma, uma perseguição religiosa aos valores da família, aos valores cristãos, aos valores que a Bíblia defende, né? Será que nós vivemos no meio de um povo místico, onde tudo é aceito, onde tudo tem que ter aquele sentimento de, olha, nós não podemos tocar nisso aqui, tem que ter uma tolerância, né? Que tempo nós estamos vivendo hoje, irmão Mauro, dentro desse contexto? Dentro desse contexto, irmão, olhando para a nossa realidade, eu vejo, às vezes, dentro de algumas denominações que um pouco distorcem, não vou aqui criticar nenhuma delas, mas a gente vê algumas distorções colocando o valor financeiro acima do valor espiritual. Quando você fala assim em rejeição aos homens maus, aos maus ensinos, se percebe que há uma certa mistura, uma certa tendência com algumas práticas que na verdade, deveriam ser rejeitadas de pronto para manter a fidelidade ao que o Senhor está falando aqui. Essas obras aqui, as obras, certo? Veja só, você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, não pelo que você está passando, não pela sua necessidade de pessoal, sim,
por entender que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que nos amou primeiro. Que a gente possa entender que, como diz aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele continua sendo Deus. É um nível de amor muito grande que você consegue fazer com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, influenciar as pessoas que estão sendo, inclusive, ensinadas de forma equivocada. Muitos ensinos hoje ensinam a buscar a Deus para se levar alguma vantagem. E, na verdade, nós temos que servir a Deus, porque as boas novas do Evangelho vão nos levar à salvação, à santificação e à salvação em Cristo Jesus. E quanto mais a gente der testemunho, maior vai ser aquela máxima de esvaziar o inferno e encher o céu. Não é isso? Exatamente. Vejam que, era uma igreja que era trabalhadora, era uma igreja que testemunhava, tanto é que o Senhor reconhece isso, o testemunho, era uma igreja que era perseverante, era uma igreja que não aceitava mistura, o que nós podíamos trazer para o nosso tempo hoje aí, essa miscelânea, esse monte até vou usar uma palavra forte aqui, o misticismo entrando dentro das igrejas cristãs, eles não aceitavam isso. As filosofias, olha, vamos esvaziar a mente, vamos nos esvaziar de nós mesmos, vamos centrar no eu, vamos centrar no homem, o foco deixa de ser Deus e passa a ser o homem. Eles reprovavam os falsos apóstolos, rejeitavam, não era qualquer ensinamento que essa igreja aceitava, ela tinha uma fidelidade persistente, ela persistia em ser fiel. Era uma igreja que a gente queria, eu provavelmente gostaria de ser membro dessa igreja. Ela é uma igreja que ela leva a crer que tinham cristãos fiéis a Cristo, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos momentos de dificuldade, eles estavam firmes. E ele conclui esses elogios dizendo que eles rejeitavam a doutrina dos nicolaítas. E isso sempre gera questionamento das pessoas. O que seria essa doutrina dos nicolaítas, né? Ou seja, eles rejeitavam aquela heresia que dizia assim, olha, agora nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos mais no tempo da lei. Então, como a graça está aí para perdoar pecado, e Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, nós podemos pecar, porque quanto mais nós pecarmos, mais a graça de Deus vai se revelar às pessoas. E esse é um conceito totalmente errado, distorcido do que é o entendimento da graça de Deus. A Bíblia vai dizer que, o Pedro vai escrever, né, dizer assim que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sim. Nós já vencemos o pecado em Cristo Jesus. Então, não é o pecado que rege a nossa ação, não é o pecado que gera graça. O que gera graça é a ação de Deus. Essa doutrina dos nicolaítas, que João vai relatar aqui, que o Senhor relata para João, ela justamente defendia essa ideia de que nós podemos pecar à vontade. Lembrando, como o irmão Mauro falou, essa era uma cidade que tinha os seus cultos aos deuses gregos, as práticas sexuais cultuais, o templo em que se adorava aos deuses gregos ali com as práticas sexuais, haviam os deuses, os imperadores que eram cultuados ali, então havia uma prática religiosa nebulosa na vida desse povo. E eles falaram assim, não, nós podemos pecar, porque tem a graça que vai encobrir isso aí. A graça de Deus perdoa. É como hoje nós encontramos muita gente, chamados aí os desigrejados, né? Pessoa que não se adapta ao perfil de uma igreja, não quer se submeter a uma liderança, a um pastor, a uma denominação. Ele fala, eu vou ser crente em casa. No tempo de pandemia agora, parece até que se tornou natural ser crente em casa. Mas crente em casa, aliançado a uma igreja, aliançado a um pastor, aliançado a uma liderança, aliançado a alguém que vai te dar a cobertura espiritual. Não é o crente em casa sozinho, não tem como você ser igreja sendo só você. Nós somos igreja como um todo.
Nós pessoas, fazemos parte da igreja, a igreja não é o templo, mas nós não podemos ser igreja sozinho, né, meu Mauro? Verdade. Então, veja que maravilha a gente poder entender que somos falhos, somos humanos e somos imperfeitos. Quando o Senhor, quando a gente percebe que a igreja está fazendo uma diferença em determinado local, a gente percebe também que as lutas são grandes. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer um devocional que fala sobre essa balança. Às vezes, quando a balança da tribulação está pesada, a balança do consolo de Deus, o outro lado, também está para manter o equilíbrio. Deus nunca deixa de cuidar da gente. Veja só, essa igreja faz uma diferença imensa. Jesus mostra as suas qualidades, mas também, como seres humanos, há momentos e há coisas que precisam ser trabalhadas. Veja só, no 2:5, nós vemos aquela... Irmão Mauro, devido ao nosso tempo, e nós já tínhamos conversado sobre isso, nós estamos com 35 minutos, e esse é o tempo, geralmente, que a gente tem trabalhado aí, de 35 a 40 minutos. Então, nós vamos fechar aqui no ponto 1, e no domingo que vem nós voltamos no ponto 2. O livro de Apocalipse é um livro bastante interessante de nós estudarmos, e é importante nós aprofundarmos, como nós fizemos hoje aqui, nessa primeira parte, e para que a segunda parte não fique, fazer em 5 minutos todo um contexto disso que o irmão ia entrar agora aí. Então, vamos fechar a lição de hoje aqui, pensando nesses elogios do Senhor, né? E com essa pergunta que está na tela aí, irmão Mauro. Exatamente. Observe você e a sua igreja. Quais desses elogios que nós vimos aqui, você aí na sua revistinha, o Senhor também poderia fazer-lhes? O que vocês podem melhorar? Vamos fazer isso a semana que vem. Nós continuamos aí a nossa lição a partir desse momento. Você ou sua igreja merece algumas dessas repreensões? Ou você e a sua igreja merecem alguns desses elogios? Então, a semana que vem nós retomamos a partir daí, começando desses elogios, e vamos também ver, já vai se preparando para as repreensões, né? É isso aí, meu Mauro. Maravilha. Vamos pensando aí sobre realmente aquilo que Deus vai falar ao nosso coração aí, que já falou no dia de hoje, né? Se nós somos essa igreja, será que se o Senhor estivesse olhando para a igreja que eu frequento, que você frequenta aí, meu amigo que está nos assistindo, será que ele teria tantos elogios para fazer para nós aí, se fosse a nossa igreja, será que teria tantos elogios assim, olhando para a nossa vida? É muito significativo isso aqui. Verdade. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por esse tempo de estudo, agradecendo pela vida do irmão Mauro, agradecendo aí por cada um dos irmãos que está nos acompanhando no dia de hoje. Posso orar, irmão Mauro? Sim, irmão, vamos orar, então. Então vamos agradecer ao Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, juntamente com o irmão Mauro aqui na condução dessa escola bíblica, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e em especial no dia de hoje, nós falamos sobre a igreja de Éfeso, a primeira parte, olhando para as qualidades desta igreja, para aquilo que o Senhor ressaltou, e quando o Senhor olhar para a nossa vida, será que essas mesmas qualidades, esses mesmos elogios poderiam ser aplicados ao nosso viver e à nossa igreja? Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a alcançar esse nível de maturidade, esse nível de espiritualidade e de cristianismo, que nós possamos ser esta igreja que exala tantas coisas boas. Nós queremos te pedir o teu cuidado sobre a minha vida, sobre a vida do irmão Mauro, sobre a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta hora. Estamos aí ainda com essa situação dessa pandemia, do vírus,
Pedimos que o Senhor livre a nossa vida, Pai, e de se contaminar, livre a nossa vida de contrair esta enfermidade, e que se por alguma razão nós chegarmos a contrair esse vírus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos o teu cuidado sobre cada pessoa que está internada, que contraiu esse vírus, que está passando por um tratamento. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, ó Deus. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja, a nossa liderança, e que o teu amor possa sobressair no nosso viver diariamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.